Querido povo de Deus, irmãos e irmãs na fé, com esperança renovada, fraternidade, diálogo, a todos um abençoado dia com a graça de Deus. Hoje, dia 13 de junho, 11º domingo do tempo comum. Hoje também é dedicado a Santo Antônio de Pádua ou Santo Antônio de Lisboa. A liturgia nos convida a olhar para a vida e para o mundo com confiança e esperança. Deus, fiel ao seu plano de salvação, continua hoje, como sempre, a conduzir a história humana para uma meta de vida plena e de felicidade sem fim. Nesta liturgia, também nós somos convidados a depositar nossa confiança em Jesus, que lançou a semente do reino de Deus, e a colaborar para que essa semente cresça e produza frutos do amor. A primeira leitura é tirada da profecia de Ezequiel, capítulo 17, versículos de 22 a 24. Nesta leitura, o profeta assegura ao povo de Deus, exilado na Babilônia, que Deus não esqueceu a aliança, nem as promessas que fez no passado. Apesar das tribulações, dos desastres e das crises que as voltas da história comportam, Israel deve continuar a confiar nesse Deus que é fiel e que não desistirá nunca de oferecer ao seu povo um futuro de tranquilidade, de justiça e de paz sem fim. O salmo é o Salmo 91 ou 92. É uma oração de agradecimento, celebrando os atos de Deus. O grande sentido e alegria da vida humana estão em reconhecer e anunciar o amor e a fidelidade de Deus, revelados em suas obras, que testemunham o compromisso dele com os pobres e os fracos. Quem não compreender isso, desconhece o sentido da vida e da história. Os injustos parecem triunfar, mas o Senhor da história é Javé. Ele se alia aos justos no grande conflito que estes devem continuamente enfrentar. Aliados a Javé, os justos são persistentes e cheios de vida, para anunciarem na história que Deus é honesto e não compactua com a injustiça. Como é bom agradecermos ao Senhor. É o refrão do salmo de hoje. A segunda leitura é tirada da segunda carta dos Coríntios, capítulo 5, versículos de 6 a 10. A leitura nos recorda que a vida nesta terra, marcada pela finitude, deve ser vivida como uma peregrinação ao encontro de Deus, da vida definitiva. O cristão deve estar consciente de que o reino de Deus, falado no Evangelho de hoje, embora já presente na nossa atual caminhada da história, só atingirá a sua plenitude, a sua plena maturidade no final dos tempos, quando todos os homens e mulheres se sentarem à mesa de Deus e receberem de Deus a vida que não acaba. É para aí que devemos tender. É essa visão
que deve animar a nossa caminhada. A leitura do Evangelho de hoje é de Marcos, capítulo 4, versículos de 26 a 34. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Naquele tempo, Jesus disse à multidão: o reino de Deus é como quando alguém espalha a semente na terra. Ele vai dormir, acordar, noite e dia, e a semente vai germinando e crescendo, mas ele não sabe como isso acontece. A terra por si mesma produz o fruto. Primeiro aparecem as folhas, depois vem a espiga e, por fim, os grãos que enchem a espiga. Quando as espigas estão maduras, o homem mete logo a foice, porque o tempo da colheita chegou. E Jesus continuou: com que mais poderemos comparar o reino de Deus? Que parábola usaremos para representá-lo? O reino de Deus é como um grão de mostarda, que, ao ser semeado na terra, é a menor de todas as sementes da terra. Quando é semeado, cresce e se torna maior do que todas as hortaliças, e estende ramos tão grandes que os pássaros do céu podem abrigar-se à sua sombra. Jesus anunciava a palavra usando muitas parábolas como estas, conforme eles podiam compreender. E só lhes falava por meio de parábolas, mas quando estava sozinho com os discípulos, explicava tudo. Palavra da salvação. O Evangelho apresenta uma catequese sobre o reino de Deus. Essa realidade nova que Jesus veio anunciar e propor. Trata-se de um projeto que, avaliando à luz da lógica humana, pode parecer condenado ao fracasso, mas ele encerra em si o dinamismo de Deus e acabará por chegar a tudo o que o mundo e a todos os corações, sem alarme, sem pressa, sem publicidade. A semente lançada por Jesus fará com que esta realidade velha que conhecemos vá aos poucos, dando lugar ao novo céu e à nova terra que Deus quer oferecer a todos. Amém. Assim seja. Que isso aconteça na nossa vida. Rezemos. Divino Mestre, diante dos obstáculos no anúncio do Evangelho, somos tentados a desanimar. Então, reavivai em nós, Senhor, a esperança de que o reino de Deus, que é como uma semente quase invisível, no tempo oportuno, produzirá abundantes frutos. Senhor, aumenta nossa fé. Amém. Paz e bem, assim seja. Um bom domingo, uma boa semana para todos.